Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, repita comigo, Simão. Outra vez bem forte, Simão. Amém. Uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os teus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante do teu altar e da tua presença, Deus. Somos gratos pelos louvores. Papai querido, somos gratos a Deus por tudo que até aqui ocorreu nesse culto. Mas, papai querido, queremos abrir os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco por intermédio e por meio da tua palavra. Por isso, Deus, fica conosco, continua conosco, fala e ministra aos nossos corações. Nós assim te pedimos em o nome de Jesus. Amém? Queridos, o capítulo 7 de Lucas, do versículo 36 ao 50, sem dúvida alguma, narra uma das atitudes mais sublimes e sincera de adoração. Uma das atitudes mais autênticas e genuínas de adoração de que se tem notícia no Novo Testamento. Trata-se de uma mulher que, embora fosse tida como pecadora, pelo menos por Simão e alguns dos convidados daquela casa, daquele banquete, surpreendeu Jesus ao chegar por detrás dele, e não apenas ungí-lo com perfume contido em um frasco feito de alabastro, e diga-se de passagem, um recipiente extremamente caro. Só o recipiente onde se continha o unguento, que era feito de alabastro, já era por si só caro. Já era por si só um artigo de luxo, já era por si só um artigo raro, que dirá então o perfume que era contido nele. E ela não surpreendeu Jesus apenas por isso, mas continuou surpreendendo ao regar os seus pés com suas lágrimas e de posteriormente enxugá-lo com seus próprios cabelos. Mostrando não apenas a Jesus, mas a todos os demais que estavam naquela casa,
Na casa de Simão, o fariseu, uma autêntica expressão de humildade e adoração. Mas, querido, embora o texto em questão seja nitidamente acerca de uma genuína e autêntica expressão de adoração, feita ou executada por aquela mulher, ele também é aqui que eu queria chegar e eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Ele é também uma amostra do que não se deve fazer no momento da adoração. Quando olhamos o texto em questão, sob a ótica de Simão, o anfitrião. Pastor, eu não entendi. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que se de um lado aquela mulher pecadora, pois ela é apresentada assim no texto, representa o que devemos fazer se quisermos de fato prestar ao Senhor uma adoração sincera e autêntica. Em contrapartida, do outro lado, Simão é o claro exemplo daquilo que não devemos fazer ou ser, se não quisermos prestar ao Senhor uma adoração negligente. Se aquela mulher é o exemplo do que eu devo fazer para ser um adorador, Simão é o exemplo daquilo que eu não posso fazer. Simão é o exemplo daquilo que eu não devo fazer. Se aquela mulher é o exemplo de um adorador autêntica, Simão, em contrapartida, é o exemplo do adorador negligente. Simão, em contrapartida, é o exemplo do adorador displicente. E nós percebemos isso quando analisamos o texto do capítulo 7, do versículo 36 ao 50, que torna Simão um adorador negligente, primeiro, porque tudo que ele, preste bastante atenção aqui, tudo que ele entendia sobre adoração era pautado no mecanismo da religiosidade judaica. Tudo que Simão entendia de adoração era pautado no mecanismo, no ritualismo da religião, ou da religiosidade, melhor dizendo, judaica. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Embora Simão tenha tido a melhor das intenções quando convidou Jesus para jantar em sua casa, ele era um fariseu. Ou seja, um homem legalista. E não apenas legalista, ele era também ritualista demais para entender o que aquela mulher estava fazendo. Quem aqui está entendendo, diga amém. Pastor, o que você está querendo dizer? Ele era religioso demais para entender uma mulher chegando por detrás de Jesus, ungindo Jesus e lavando os seus pés com as suas próprias lágrimas. Ele era religioso demais para compreender e entender a adoração extravagante que aquela mulher estava executando naquele momento. Ele também era legalista e religioso demais para compreender que o que atrai Jesus não são os banquetes de louvor, mas sim uma adoração prestada a Deus em cima de um coração compungido e quebrantado. Você está entendendo? Simão era religioso demais. Simão era um fariseu. Simão era um judeu. Simão era uma autoridade, ou pertencia ao ciclo da autoridade judaica, que era voltada a uma adoração ritualista, a uma adoração feita por sacrifícios, sacrifícios que eram insuficientes para alcançar da parte do Senhor perdão de pecados, para alcançar da parte do Senhor remissão de pecados. Mas ele quer oferecer essa adoração ritualista, essa adoração onde ele quer oferecer um banquete, ele quer chamar as autoridades da cidade, ele quer que todo mundo veja o tipo de adorador que ele era, e na casa de quem Jesus estava. Você está entendendo? É um adorador mecânico.
A adoração negligente, querido, ela se torna negligente quando ela se torna religiosa demais. Quando ela é pautada num legalismo que beira ao farisaísmo judaico. Você está entendendo? Amém? Simão era legalista demais. Simão era fariseu demais para entender expressões verdadeiras de adoração. Uma das queixas de Isaías nos primeiros capítulos é quão mecânico havia se tornado a adoração em Israel. Se Isaías reclamava disso lá atrás, antes de Jesus, porque ele é o que anuncia, um dos que anuncia Jesus no Antigo Testamento. Então imagine como estava a adoração quando Cristo se tornou homem e exerceu seu ministério aqui na terra. Se a adoração já estava deturpada demais nos tempos de Isaías, imagine como era a adoração nos tempos em que Cristo esteve aqui. Era uma adoração mecânica, era uma adoração que julgava, era uma adoração que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que questionava atos, que não compreendia realmente como se dava as coisas e o propósito da adoração. A adoração de Simão, ao contrário daquela mulher que tinha uma adoração autêntica e genuína, era uma adoração displicente demais para tocar o coração de Jesus. Além de ser negligente, Simão foi displicente. Preste bastante atenção nisso. Embora Cristo tenha aceitado o seu convite, Cristo aceitou o convite para ir na casa de um fariseu. Amém? Eu quero pedir aos diáconos que acendam todas as luzes, que eu estou vendo, acho que o mormar está dando sono em alguns aqui. Amém? Isso, acende todo. Não, a amarela não. Aí. A outra também. Eita. Agora sim. Você está entendendo? Acordaram aí? Gente, Cristo aceitou o convite para não apenas ir à casa de Simão, mas também para entrar nela. E não apenas para entrar, mas também para banquetear. Pastor, o que você está querendo dizer? Cristo está ali. Ele é o convidado. E ele aceitou o convite. No entanto, Simão é displicente. E ele não tem, primeiro, o cuidado de conduzir Jesus até a mesa. Muito pelo contrário, é Jesus quem toma o assento. Pastor, onde é que você viu isso? Versículo 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Sabe qual é a impressão que eu tenho aqui? Sabe qual é a ideia que o texto me passa? É que Jesus se assentou em qualquer lugar. Ele é o convidado de honra. Jesus já era tido entre alguns como profeta, por mais que alguns fariseus e saduceus não concordassem, pelo menos eles eram curiosos a respeito. E agora aquele que ele queria que viesse à sua casa está na sua casa, mas ele permite que ele se assente em qualquer lugar. Ele permite que o próprio Cristo tome assento por ele mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre Cristo e Jesus, aliás, sobre Jesus e o Espírito Santo, querido. A Trindade é educada. Você está entendendo? A Trindade não invade. O Espírito Santo não invade. Ele bate a porta. Cristo vai dizer em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus não quer tomar o assento por força. Quem aqui está entendendo, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Quem aqui está entendendo, diga amém. Tem que partir de quem convida. Tem que partir daquele que está chamando. Você está entendendo? Sabe, ele toma lugar.
Ele toma assento, porque o dono da casa não tem sequer o cuidado de dizer: vem para cá, o seu lugar é esse, o seu lugar é na cabeceira da mesa. O seu lugar é no centro da mesa, o seu lugar é lugar exclusivo, porque você é o meu convidado de honra. Pastor, eu não entendi. Que lugar Cristo ocupa na sua vida? Que lugar Cristo ocupa na sua casa? Aonde Ele tem tomado assento? Na sua casa. E aí, quando eu digo casa, eu estou falando da sua casa espiritual. Que tipo de adorador você é? Será que você é um adorador tão autêntico quanto aquela mulher? Será que você é um adorador tão genuíno quanto aquela mulher? Ou você é um adorador simulacro? E quando eu digo simulacro, um adorador falso, como Simão era. Você é meu convidado, mas você senta onde você quiser. Porque você não é mais importante do que os meus amigos fariseus. Você não é mais importante do que as autoridades que congregam no templo. Para mim você é só mais um. E eu sequer penso que você é um profeta. Que lugar Cristo ocupa na sua vida? Qual é o espaço que você tem dado para Ele? Quando você convida Ele para o seu banquete, aonde Ele tem tomado assento? Aonde Ele tem tomado lugar? Como um bom anfitrião judeu, Simão não teve o cuidado de lhe dar água para lavar os seus pés. Querido, para você entender isso aqui, você tem que entender os costumes judaicos. Se eu convido alguém na minha casa, eu chamo o menor dos servos da minha casa. Para quê? Para lavar os pés do convidado. E Jesus vai mostrar isso para Simão. Simão, eu estive com você, eu aceitei o seu convite, mas você sequer me deu água para lavar os meus pés. No entanto, essa mulher, com as suas próprias lágrimas, regou os meus pés. E não apenas regou e lavou os meus pés, mas também enxugou com seus próprios cabelos. Você está entendendo, querido? Um adorador displicente é aquele que não tem o cuidado com algumas prerrogativas que compõem a adoração. Isso é uma adoração displicente. Um adorador displicente é aquele que quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Um adorador displicente é aquele que quer entrar na presença de Deus sem sequer ter tido uma palavra de oração no dia. Sem sequer ter lido um texto da palavra, um trecho, um versículo da palavra. Esse é o adorador displicente. Esse é o adorador que não tem cuidado. Esse é o adorador que age como Simão, que se esqueceu de um outro detalhe, de cumprimentar com ósculo santo. Você sabe o que é ósculo santo? É um beijo na face. Era um costume judaico. Se eu recebo o Tiago, é o Tiago mesmo, bonito desse jeito, na minha casa, eu sou judeu e graças a Deus que eu não sou, eu chego no Tiago e um ósculo santo, um beijo na face, porque eu estou recebendo bem. E sabe o que eu acho mais singelo dessa cobrança de Jesus? E se estamos falando de adoração, a adoração que prestamos a Deus, o louvor que você presta aqui, amém, na igreja e na sua casa, cotidianamente, diariamente, soa como um beijo na face do seu Deus. Aleluia! Quando você adora, você beija a face. Você quer dar um beijo nesse Deus grandão? Quem aqui quer dar um beijo na face? Pastor, mas ele é espírito. Então adora. Porque quando eu adoro, eu beijo a sua face. Mas Simão não teve o cuidado de sequer beijar. Mas aquela mulher não apenas rega os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, mas ela também vai beijar os seus pés. E não é só no momento em que Jesus entra na casa, não. É o tempo todo. O verdadeiro adorador, querido, está o tempo todo beijando a face de Deus com a sua adoração.
Pastor, eu não entendi. O tempo todo você adora, o tempo todo você louva. O negócio está difícil, o trem está feio. Eu estou louvando, eu estou bendizendo o nome do Senhor. A situação está calamitante, sabe? Está tudo contrário, as portas se fecharam, mas eu sigo adorando ao Senhor, porque eu não sou Simão, um simulacro, um falso, um hipócrita. Eu sou como aquela mulher, um verdadeiro adorador, que tem o cuidado de não apenas lavar os pés de Jesus e enxugar os seus pés com os próprios cabelos, mas de também beijá-lo o tempo todo da minha vida. Que tipo de adorador você é? Jesus está na casa de Simão e ele também não unge Jesus. E embora seja o Espírito Santo que nos separa aqui, eu quero fazer um jogo com a palavra unção. Unção é aquilo que separa, unção é aquilo que põe a parte. Quando aquela mulher unge Jesus, ela está tomando Jesus para si. Simão não tem esse cuidado. Eu te convido para estar na minha casa, mas você, Cristo, não é meu. Você não faz parte da minha vida. Quantas pessoas convidam Jesus para estar, mas não para fazer parte. Não separam Jesus para si, não no sentido de ser egocêntrico, egoísta, querer Jesus. Não, não é isso. O sentido aqui é de pertencimento. Você está entendendo? Amém? Em outras palavras, Simão não deu a Jesus a devida importância e o devido lugar. Você quer ser um adorador verdadeiro? Quem aqui quer ser um adorador verdadeiro? Quem aqui quer ser um adorador autêntico? Dê a Cristo o devido lugar e a devida importância na sua vida. Ou para de dar parcelas da sua vida para Deus. Você quer que Cristo participe das suas finanças, porque Ele é Deus e Filho do Deus, que é dono do ouro e da prata. Mas você não quer que Cristo participe da sua vida sentimental. Você quer tomar suas decisões por você mesmo. Você está entendendo? Você não quer que Cristo partilhe das suas carências afetivas, sentimentais, emotivas. Você quer que Ele participe de algumas partes da sua vida, mas você não quer que Ele entre no seu casamento, que Ele seja o centro do seu casamento. Quem conduz as coisas aqui, Cristo, sou eu faço do meu jeito, da minha maneira. Desse jeito para Cristo não serve. Não serve. Se você convidou Cristo para fazer parte da sua vida, dê a Ele a devida importância. Dê a Cristo o devido lugar. Dê a Ele o lugar de honra. E o lugar de Cristo nas nossas vidas é no centro. Querido, isso não está no meu esboço, não faz parte do contexto, mas eu quero agregar aqui, eu quero acrescentar aqui. Amém? Nós vivemos um tempo de uma adoração que fala de tudo, menos de Cristo. Nós vivemos um tempo de um louvor que fala de tudo, menos de Cristo. É um louvor voltado para o homem. É um louvor que quando ele soa ser de Cristo, ele tem uma conotação, ainda que melódica, de massagear o ego do crente. Pastor, já viu aqueles louvores? Ele até fala de Cristo, mas o ritmo dele te deixa num estado zen. Um estado... Nossa, eu gosto desse louvor. Ele me deixa... Sabe? Parece que eu estou levitando. Ele me traz um relaxamento. Louvor não é para trazer relaxamento para crente. O louvor é para ser prestado a Deus. E para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa que eu percebo é como característica desse adorador negligente que é Simão.
E aí eu quero que você preste bastante atenção aqui. Ele está tão preocupado com as pessoas à sua volta que ele se esquece de Jesus. O adorador simulacro, o adorador falso, o adorador negligente, ele não se preocupa com Cristo, ele se preocupa com pessoas. Ele está tão preocupado com quem está à sua volta, ele está tão preocupado com o público à sua volta, que ele se esquece de adorar aquele que ele deveria adorar. Ele se esquece de servir àquele que ele deveria servir. Sabe por que eu estou falando isso? Querido, Jesus, repito, ele está assentado. Ainda que em qualquer lugar, porque ele não teve o cuidado de dar o devido lugar a Jesus, mas Jesus está sentado. Seja na ponta, no meio, na porta. Ele está sentado. Concorda comigo? E Jesus está banqueteando, ele está jantando, ele está comendo na casa de Simão. Mas Simão está ocupado demais observando a pecadora que adentrou a sua casa e ungiu os pés de Jesus. Sabe o que eu entendo com isso, querido? O olhar da religiosidade sempre se contrapõe à ótica da adoração. O olhar da religiosidade, do religioso, do santarrão, sabe? Daquele que se acha mais crente do que o outro. Religiosidade é isso. Eu não estou falando que eu sou contra a religião, não. Religião está na essência do ser humano. É por meio dela que ele se comunica com Deus. Você sabia disso? A religião está para o homem assim como o homem está para a religião. Não há como negar isso. Os povos mais remotos da humanidade, os mais isolados da humanidade têm um senso, ainda que deturpado, de religião. É por isso que o índio, sabe, está lá no meio da Amazônia, que é a tribo, descobriu uma tribo, sabe, que nunca teve contato com a civilização, mas ele tem um senso de adoração. Ele tem aquele senso mais ou menos assim, tem um Deus que é maior do que eu. Nem que seja a árvore, o eucalipto, né? Nem que seja o boitatá, o curupira. Eu estou falando isso que eu estava ajudando o Nicolas nas tarefas de casa, e agosto é mês do folclore. Então vem toda essa palhaçada folclórica no mês de agosto, né? Mas ele tem um senso de religiosidade, ainda que deturpado, ele tem um senso de religião. Mas a religiosidade é o senso de religião piorado no ser humano. É aquela sensação de que eu sou melhor do que os outros. É aquela sensação de que eu sou mais crente do que o outro. É aquela sensação que a minha estrada cristã me dá autoridade e autonomia para julgar quem tem menos estrada. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Isso é religiosidade. E o problema é que o olhar da religiosidade sempre se contrapõe à ótica da adoração. Porque o olhar da religiosidade se preocupa com pessoas. Ele não se preocupa com Jesus. Porque o olhar da religiosidade é um olhar de quem julga. Pastor, o que você está querendo dizer? Enquanto o adorador adora, o religioso julga. Ele julga a sua adoração, ele pesa a sua adoração. Parece que ele tem uma balancinha, sabe? Ele tem uma balancinha invisível que ninguém vê, mas ele está lá julgando. Eu acho a Sâmara mais espiritual do que a Carol. Eu acho o Miqueias um homem mais espiritual do que o Giovanni. Sabe, é a balança que julga. Pior, é quando ele diz assim, fulano não tem nada de crente. É o religioso. É o Simão. Ele está preocupado com pessoa. O culto está descendo fogo, a igreja jubilando, sabe? A igreja empolvorosa, alguns falando em línguas, ele está observando, olha lá, simulada. Olha quem está adorando. Olha,
Ó, para você ver. Você está entendendo? Porque ele está preocupado com pessoas. Ele não está preocupado com Cristo que está no centro e é o centro da adoração. Glória a Deus. E aí nós partimos para a quarta característica de um adorador negligente. Ele é um questionador que pensa ser um adorador. O adorador negligente, ele é um questionador que pensa ser um adorador. Ao invés de adorar, ou de no mínimo ouvir os ensinamentos de Jesus, pelo menos isso, Simão podia fazer. Concorda comigo, Miqueias? Jesus está ali, e todo lugar que ele estava, ele dava um ensinamento. Todo lugar que ele estava, ele fazia um milagre. Ou seja, todo lugar que Jesus estava, era uma oportunidade para absorver alguma coisa boa dele. Então, se ele não adorasse, no mínimo ele podia absorver alguma coisa. Mas Simão opta por questionar. Ele quer questionar o fato de Jesus aceitar a adoração de uma mulher pecadora. Queridos, e quantos questionadores temos hoje em nossas igrejas? Quantos questionadores nós temos hoje? Questionamos a atitude do pastor. O pastor não deveria ter falado isso. O pastor não deveria ter feito aquilo. Eu estou falando e você está aí. Meu Deus, será que eu já fui um Simão? Questionamos atitudes do rebanho. Sabe? Tem irmão que se pudesse, aqui ó, tem irmão que se pudesse, ele vinha com uma trena para a igreja. Para medir a saia da irmã. Sai aí, hein? Eita. 20 centímetros acima do joelho, tem Deus, isso aí não, hein? Querido, eu não estou dizendo que quem se veste assim está se vestindo de forma pura e eu estou classificando como impura. Não, não é isso. O que eu questiono é que conta que você tem. Posso ouvir um amém? Olha para o irmão que está do teu lado. Diga para ele assim: se fulano se veste assim, se porta assim, ou assado, não é da sua conta. Não, mas fala para ele, não é da sua conta. Sabe, é uns questionador, ou você não tem conta que isso não, sou. Preocupa com a sua vida, preocupa com a sua adoração. Larga de ser fariseu. Larga de ser juiz dos outros. Para de vigiar o copinho da ceia do seu irmão. Você vai cear ou deixar de cear, você não tem conta que isso não, sou. A proposta da ceia é um exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deixa que o irmão faça o seu autoexame. Uma hora essa piriguete converte. Uai. Uma hora esse irmão dissimulado, que não sabe como se portar e se vestir, uma hora ele toma atento na vida. Você está entendendo? Mas para de questionar. Ah, Deus não agiu, Deus não falou, porque fulano estava assim assado. E desde quando o ser humano limita a ação de Deus em algum lugar? Sabe? Ele era mais um questionador do que um adorador. E se portava e pensava que era um adorador. Sabe? Nós questionamos, pasmem-se, até mesmo, aqui ó, nós questionamos até mesmo conversões. Se fulano converteu ou não converteu. Repito, não é da sua conta.
Você está entendendo? Não, fulano está no discipulado, pastor, mas será que ele converteu mesmo? Que conta você tem com isso? Posso ouvir um amém? Não, fulano é tão novo, 11 anos, 12 anos, vai batizar. Que conta você tem com isso? Você é pai dele? Você é mãe dele? Sabe? Teve um ano que eu batizei uma turma de adolescentes, hein, Rayane? Lembra? Que turma, hein? O Nivaldo nunca mais esqueceu. Que era a turma do Goiaba, coitado. Do Goiaba e da Regina. Chegava ali 5 para as 9, a Regina, né? Como matriarca ali, mãezona, né? Falava, pelo amor de Deus, chega, não pergunta mais nada para o pastor, não. Vocês perguntam demais, deixa nós ir embora. Era ou não era, Regina? Eu falo que o discipulado do Nivaldo e da Regina foi aprovação. Porque era só os dois, no meio de uns 5, 6 adolescentes. E eles perguntam, gente. Pensa num pouco e pergunta. E eles perguntam. Porque qual era a cor da tanga de Adão? Eu não sei. Não sei. Que tanga que vestiu? Não, mas eles querem saber. Não, eles não vão embora sem matar aquela curiosidade. Aí, mãe, essa turma de adolescente, vai batizada, tá aí. Amém? Olha lá, tá apanhada que sou ela. Vai estar aí até hoje, a Rafaela. Mas tá aí. Você está entendendo? Amém? Ah, pastor, mas isso desviar, agora eu te peguei. A palavra de Deus não volta vazia. Uma hora o Espírito Santo toca, uma hora volta, uma hora vem para a presença de Deus e conserta. Você está entendendo? Para de questionar conversões, questionar líderes, questionar pastores, questionar a liderança do túnel, da liderança do departamento infantil. Para! Deixa de ser Simão. Deixa de ser fariseu. Mas a mulher é Deus. Não. Cortei, hein, velho? Ele até coçou a cabeça. Você está entendendo? Querido, sabe o que eu quero que você entenda? Nós não fomos chamados para questionar, nós fomos chamados para adorar. Eu vou repetir porque parece que você ainda está assustado com o tombo do celular da Maria Helena. Nós não fomos chamados para questionar. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para bendizer o nome do Senhor. Se você concorda ou discorda, adore. Se você está aqui ou não está, fulano tal, não tal, deixou de estar, adore. Pare de questionar. Pare de levantar questões. Pare de levantar porquês. O problema do questionamento é que ele não apenas interfere na adoração, mas também cega os nossos olhos para ações de Jesus, como perdão e salvação. Jesus estava perdoando aquela mulher e tem um Simão questionando. Jesus está recebendo a adoração daquela mulher, tem um Simão questionando. Jesus está salvando aquela mulher, tem um Simão questionando. Quinto e último, e aí nós encerramos por aqui. Ele é negligente porque ele é religioso demais para compreender que ele é tão ou mais pecador que aquela mulher. Olha para esse irmão que está do teu lado. Olha, mas olha bem para ele. Que pode ser que na primeira olhada você não acredita nisso que eu vou falar. Mas olha bem para ele. Esse irmão que você acabou de olhar para ele, ele é tão ou mais pecador do que você. E vice-versa. Pastor, o que você está querendo dizer? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. O que você está querendo dizer, pastor? Não há um justo sequer. Todos.
todos somos descendentes de um primeiro Adão, que pecou, que caiu. E por isso temos a natureza corrompida. E essa natureza corrompida só pode ser restaurada em Cristo, e não nos julgamentos de algum Simão. Você está entendendo? Amém? A diferença entre Simão e aquela mulher é que os pecados daquela mulher eram explícitos, porém os de Simão eram implícitos. Pastor, o que você está querendo dizer? Os pecados daquela mulher estavam expostos, toda a comunidade sabia. Mas lá do íntimo de Simão, a religiosidade dele, aquilo que estava no interior, o implícito, aquilo que ninguém vê quando você está em casa. Você está entendendo? Essa era a diferença. Mas ambos eram pecadores. E tem um Simão se achando menos pecador do que ela. Você está entendendo? Sabe? Tem um Simão se achando a última bolacha do pacote. Tem um Simão achando que é o cara. Tem um Simão achando que é o santo, mais santo do que os outros. Tem um Simão analisando e querendo dar crivo na vida dos outros. Se pode, se não pode, se vai, se não vai. Você está entendendo? Tem um Simão questionando até Jesus. Se esse fosse profeta, oh cara, se coloque de pé do teu lugar. Vem para cá, Ian. Os pecados daquela mulher eram visíveis à sociedade, mas os de Simão não, pois diziam respeito à sua pseudo-espiritualidade, diziam respeito à sua religiosidade, que ele achava que agradava a Deus. E é aqui que eu vejo a diferença também entre aquela mulher. Aquela mulher sabia que ela não agradava a Deus, mas tem um Simão que acha que agrada a Deus. Aquela mulher se lança aos pés de Jesus, que ela está ciente, eu sou pecadora, eu pequei, e eu vou aproveitar a oportunidade. E aqui, ó, você sabia, Samra, que esse texto, quando você anexa os evangelhos, esse texto vem posterior ao convite que Jesus faz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aquela mulher está ali, não é porque Simão convidou, não, porque para Simão ela era um penetra. Aquela mulher está ali porque Jesus convidou. Se ele me convidou, eu vou adorar. Independente de como eu estou, independente de quem eu seja, independente de que situação eu me encontro, eu vou adorar. Eu vou adorar. Querido, que tipo de adorador temos sido? Que tipo de adorador temos sido? Nós temos por hábito focar apenas na mulher, porque de fato é uma adoração que extravasa. É uma adoração que nos evangelhos se assemelha apenas a outra mulher que fez quase que a mesma coisa, que é Maria de Betânia. É uma adoração extraordinária. Mas muitas das vezes essa adoração extraordinária dela ofusca o adorador que Simão não foi. E nós não podemos omitir isso do texto. Porque esse texto é para levantar em nós o questionamento: que tipo de adorador nós temos sido? Que tipo de adorador? Será que temos sido tão autênticos quanto aquela mulher? Ou será que temos sido um adorador simulacro? E por simulacro, repita, entenda, falso. Que se esconde atrás de uma fachada de santidade.
que se esconde atrás de uma fachada de homem e mulher de Deus, mas que de Deus não tem nada. Que tipo de adorador nós temos sido? Uma adoradora sem reservas, um adorador sem reserva, que não está preocupado com quem está à volta, eu estou preocupado com Jesus. Ou você tem sido um adorador questionador, um adorador que julga, que questiona a pregação. Certa feita alguém, sabe aquela indireta que você manda para o pastor, mas você manda ela tipo pelo correio? Você fala com fulano que você sabe que o fulano vai falar com o pastor. Certa feita um rapaz congregava aqui conosco, ele mandou um desses recados. Que a pregação que eu tinha feito tinha sido para jogar algum tipo de indireta, querido. Aí eu aproveitei a oportunidade para numa pregação dizer, olha, se você acha que eu me enfio naquele gabinete e passo 2 horas, 3 horas preparando uma pregação, para simplesmente voltar ela só para você, você está muito aparecido. Você deve estar se achando o cara. Você acha que eu entro, irmão, para ali e passo 2, 3 horas do meu tempo pensando, essa aqui, hein, Thaís? Essa aqui é direta no fígado da Thaís. Essa aqui vai no passo da Maria Helena. Essa aqui vai acertar o coco da Vera. Igual eu acertei o coco da Amanda ontem. Você entendeu? Não, querido, eu não perco meu tempo disso não. Eu falo o que o Espírito Santo coloca no meu coração para falar. Você está entendendo? Mas o questionador acha isso, Tiago. O religioso acha isso. Ele não é como aquela mulher que se estivesse num culto desse, diria, fala comigo, Senhor. O religioso num culto como esse, ele diz, fala para fulano. Eita, fulano tem que estar entendendo isso. O culto nunca é para ele, é para os outros. A pregação nunca é para ele, é para os outros. Você está entendendo? Que tipo de adoração você tem prestado a Deus? Autêntica ou simulada? Genuína ou simulacra? Coloque a tua mão sobre o teu coração. E não vai ser eu quem vai dizer isso, mas o Espírito Santo vai dizer isso no seu coração. Pergunta para ele, Senhor, que tipo de adorador eu tenho sido? Se eu tivesse no banquete de Simão, de que lado eu estaria? Se eu tivesse no banquete que Simão proporcionou, de que lado eu estaria? Faça essa pergunta para Deus. Não é o pastor quem vai dizer isso para você, mas é o próprio Espírito Santo quem vai dizer isso para você. Se você se encontra no lado daquela mulher, continue sendo autêntico, genuíno. Mas se você se encontra do lado de Simão, conserta. Se você se encontra do lado da religiosidade, do lado daquele que julga, no lado daquele que questiona tudo que o pastor fala e faz, tudo que o rebanho faz, o irmão, a ovelha, o fulano, Beltrano, peça perdão para Deus. Se você é aquele que analisa condições, você é Simão, condições dos outros. Você é Simão. Se você é aquele que agora está olhando para o relógio, sinta te informar. Não, 8h10, o pastor vai terminar isso não? Simão. Porque a mulher ficaria aqui até meia-noite. Você está entendendo? Você está entendendo? Que tipo de adorador você tem sido? Pergunte para Deus, pergunte para mim não. Pergunte para Deus, deixa Deus te mostrar como Cristo mostrou para Simão. Deixa eu te mostrar, Simão, um outro ponto de vista que você talvez não enxergou. Porque você é religioso demais para enxergar. Deixa eu te mostrar que tipo de adorador você tem sido.
Pai, que essa palavra, Deus, possa ser, ou possa ir, melhor dizendo, de alcance a corações aqui. Eu não sei quem é Simão, quem é a mulher, não sei. Eu não sei quem tem a atitude de quem aqui, mas eu sei que o Senhor me deu essa palavra. E se o Senhor me deu essa palavra, Deus, é porque algum coração precisava ser ministrado aqui nessa noite. Alguém, ou alguns precisavam mudar de atitude. Talvez até eu, Deus. Talvez até eu. Eu não sei. Mas de alguma forma, papai, vá de encontro aos corações aqui nessa noite. E traga mudança. Mudança de atitude, mudança de ação, mudança na maneira de se portar e de ser cristão. Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa encontrar espaço, como Cristo encontrou espaço na vida e no coração daquela mulher. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos. Eu só quero reiterar que essa pregação, ela surgiu no meu coração ontem, no Conexão Dunamis. Eu pregaria e ainda vou pregar sobre Saul. O esboço estava até pré-montado sobre Saul. Mas ontem o Espírito Santo me direcionou para essa palavra depois do teatro que vocês apresentaram. Amém? Estou dizendo isso porque é um trabalho que, graças a Deus, está ganhando corpo, está ganhando forma, e Deus está usando vocês. Para a glória de Deus. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações e comunhões do Espírito Santo de Deus, se derrame sobre a vida de cada um de vós. Querido, não deixe de prestigiar a cantina, feita pelo departamento de mídia. Delicioso cachorro quente. Alguém me fala o valor aí? R$5 acompanhado de um copo de refrigerante. Prestigia. Amém? Não janta não, come um cachorro quente em nome de Jesus. Deus abençoe a sua